Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, eu, professor Hernani Freitas, por aqui, um pouquinho mais fofinho, né? Um pouquinho mais gordinho, mas estou por aqui, né? Não podemos esquecer da nossa cultura, não podemos esquecer do nosso saber, da educação, porque a educação é a chave que abre as portas para todos os horizontes, né? A educação nos ajuda a compreender o mundo à nossa volta, nos ajuda a compreender a sociedade, nos ajuda a perceber tudo aquilo que está à nossa volta. Por isso que tanta gente tem medo da educação, né? Dizer que a educação vai te fazer ficar rico, não, dinheiro não, mas a educação vai te fazer ficar milionário em sabedoria, em cultura, em inteligência, em dinamismo, isso sim a educação vai fazer você crescer. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o colonialismo, tá? Sobre o colonialismo. Deixa eu voltar aqui, vou compartilhar com vocês um slide aqui e nós vamos conversar hoje sobre o colonialismo, né? O colonialismo que todo mundo sabe que o Brasil foi colônia de Portugal durante muito tempo, né? Nossos países foram colônia. Então vamos conversar um pouquinho sobre o colonialismo. Você já ouviu falar sobre colonialismo, né? Isso é comum estudar no ensino fundamental, no ensino médio, cair alguns vestibulares, né? Nessa dependência que nós tivemos, dos países europeus, né? Dos países europeus. No nosso caso aqui, no Brasil, a dependência que nós tivemos de Portugal durante tantos anos, né? Durante tantos anos, séculos, né? Então, o colonialismo, Portugal seria a nossa pátria-mãe, seria o nosso colonizador, e nós fomos os colonizados, né? E até hoje nós sofremos a consequência desse colonialismo. Até hoje muita gente ainda vive achando que tudo lá fora é melhor do que aqui no nosso país, que tudo lá fora é melhor, que tudo lá fora é muito mais legal e coisa e tal. Então, o colonialismo ele chega, o mercantilismo, né, eles chegam para usufruir mesmo da nossa riqueza, para sugar aquilo que nós tínhamos, né? E fala-se em descoberta. Que descoberta que foi essa? Nós já tínhamos, vocês estão vendo aí na imagem meio embaçada, mas vocês estão vendo que nós já tínhamos pessoas morando aqui, nós já tínhamos índios morando aqui, né? Os ameríndios, os índios. E por que que o Brasil foi encontrado? O Brasil foi encontrado por eles, né? Eles chegaram aqui, mas já tinha muita gente morando aqui. Então a ideia sempre era esse colonialismo, ele pode ser definido, vocês estão vendo aí na imagem, como a ocupação de uma terra estrangeira, a sua exploração agrícola, instalação de colonos, né? Sua exploração de todas as formas possíveis. Então, entre os séculos XV e XVI, foi o auge do colonialismo. Eles vão descobrir novas terras, vão chegar em novos lugares, né? Aqui no Brasil, eles vão chegar na cidade de Porto Seguro, primeiro, em primeira mão, na Bahia, né? Se Deus quiser, nós vamos conhecer, estou organizando um grupo de pessoas para nós conhecermos lá Porto Seguro em janeiro de 2022. Nós estamos agora em 2021, plena pandemia, então não dá para ir, mas de janeiro, se Deus quiser, nós vamos estar lá, né? Então, os europeus, os portugueses, principalmente os portugueses e os espanhóis, porque os portugueses são pioneiros nas grandes navegações e logo em seguida vêm os espanhóis, eles vão ficar ricos, eles vão ter toda essa parafernália, todo esse glamour, essas coisas que eles têm hoje, porque já são muito mais velhos que nós, um velho continente, e usufruíram muito das nossas riquezas, né? O Brasil, o ouro das Minas Gerais, a Espanha, a prata dos países circunvizinhos nossos aqui, né? Então, nesse processo desse colonialismo, o principal objetivo dos países colonizadores era exploração. Exploração de recursos naturais, exploração de recursos minerais, era a exploração. O que não difere hoje muito do capitalismo, né? Nós vivemos num sistema capitalista, onde quem tem mais sempre tem mais, quem tem menos sempre tem menos, né? Então a desigualdade é muito grande,
a sociedade não entende isso, é muita gente passando fome e outras pessoas se esbaldando aí com coisas que não refresca muito, né, para não falar outro nome, falar um nome feio, e enquanto algumas pessoas passam fome, outras pessoas vivem aí em festas nababescas, nessa bagunça toda. Não é verdade? Então, o colonialismo. O que aconteceria atualmente se todos resolvessem somente exportar ou limitar as exportações? Se todo mundo resolvesse só exportar, só mandar o produto daqui para lá, como é que nós íamos fazer? Se todo mundo só resolvesse mandar os produtos de lá para cá. Então, nós precisamos de vender os nossos produtos e, às vezes, comprar os produtos dos outros. Né? Então, essa troca, não tem como nós fugirmos disso, não tem como nós fugirmos desse capitalismo. Né? Quando nós vendemos mais, entra mais dinheiro no nosso país, é o superávit, né? Quando nós vendemos menos e compramos mais, nós ficamos em déficit, e quer dizer, sai dinheiro daqui e vai dinheiro para lá. Então, essa troca. Então, essa correria por mercado consumidor vai causar a Primeira Guerra Mundial, vai causar a Segunda Guerra Mundial, vai causar conflitos por poder, por dinheiro, vai, né? Mas nós precisamos ficar atentos. É possível resolver todas essas situações? Não é possível todo mundo ser milionário, não é possível todo mundo ser rico, não é possível todo mundo ter muito dinheiro. Porém, é possível que as pessoas tenham mais qualidade de vida. É possível que as pessoas possam repartir as coisas. É possível que as pessoas possam viver um pouco melhor, né? Se essa prática aí fosse levada ao extremo, somente que os produtos essenciais que fossem produzidos internamente seriam importados, o comércio internacional sofreria uma grande crise, né? E se isso quase aconteceu na Idade Moderna, no período entre a Idade Média e a Idade Moderna. Por quê? Todos os estados, todos os países daquele período, daquela época, meu óculos toda hora cai, né? Aí eles começaram a vincular sua riqueza nos volumes de metais preciosos, balança comercial favorável, metais preciosos. Então, eles começaram a proteger as suas economias, né? Com exportadores internacionais, então eles procuravam reserva. Essas reservas foram diminuindo, porque chega um momento que eles precisam gastar, e aí eles vão querer buscar em outros lugares, vão querer buscar novos mercados consumidores, né? Eles vão tirar, por exemplo, no nosso caso, aí vocês estão vendo uma charge aí, né? Eles vão tirar, por exemplo, os metais preciosos aqui do Brasil e vão levar para a Europa. Eles vão tirar as nossas riquezas e vão levar para lá e vão deixar nós, os brasileiros, a ver navios, né? Então, nós precisamos melhorar. O Brasil precisa, né, de representantes bons e que ajude o país a crescer. Monopólio e protecionismo. Vocês já ouviram falar em monopólio, né? Portugal, por exemplo, teve o monopólio do pau-brasil, né? Na época do descobrimento. Então, ele ganha dinheiro com isso, né? Então, ter um monopólio seria ter ali o controle de tudo. Todos aqueles outros países que precisassem do pau-brasil, quisessem pegar o pau-brasil aqui no Brasil, eles teriam que se reportar ou teriam que comprar de Portugal. Né? Por exemplo, muitos falam, por exemplo, na cidade tal tem um monopólio dos postos de gasolina, eles combinam os preços e vendem o mesmo preço. E aí você não tem opção de comprar mais barato. Né? E o monopólio encontra no Novo Mundo, que é aqui o Brasil, né, os outros países, a ser descoberto, um campo fértil para suas realizações. Por quê? Porque as metrópoles vão garantir que aqui não tenham indústrias, vão garantir que aqui eles têm que comprar tudo lá, então eles vão pegar a matéria-prima aqui no Brasil e vai levar para Portugal, por exemplo. Né? E o protecionismo acaba sendo uma doutrina, uma teoria que prega um conjunto de medidas tomada no sentido de favorecer atividades econômicas internas.
Quer dizer, eu tenho uma indústria, uma empresa aqui na cidade de Passos, então as pessoas aqui de Passos vão ser protegidas. Comprou aqui, vai ser um preço. Veio de fora, vai ser mais caro. Então, eu vou proteger, né, vou tentar blindar os meus produtos. Né? E o que nem sempre acontece no Brasil. Às vezes os brasileiros valorizam mais os produtos lá de fora do que os produtos internos, os produtos brasileiros. Dá emprego para o povo lá fora e esquece de dar emprego para os brasileiros. Né? Então, aí o protecionismo, cada país faz o seu, através das alfândegas, num grau maior, num grau menor, isso acontece, tem que proteger. Se você não protege seu produto, quem vai proteger? Né? Quem vai proteger o seu produto? Então, olha, gente, quando aconteceu, vocês estão vendo aí na charge, né, a divisão da África, por exemplo. Então, cada país desse aí, ó, Portugal, Espanha, França, Alemanha, né, a Bélgica. Então, cada país queria um pedacinho da África. Eles queriam ajudar os africanos, porque a África é o berço mundial, porque a África, a mãe África, tem uma cultura muito grande, tem uma cultura muito vasta. Nada. Eles queriam apenas usufruir da riqueza desses países ou aproveitar do seu mercado consumidor, né? Aproveitar do seu mercado consumidor. Vamos lá, alguns exemplos de protecionismo, né? Por exemplo, a criação de tarifas altas, né? Normas técnicas de qualidade que exigem que aqueles produtos, nós estamos vendo muito isso aí com essas vacinas, questão da Anvisa, né? Então, os produtos estrangeiros para entrar, lucratividade, coisa e tal, né? Os subsídios nacionais para a indústria nacional, se é comum nos Estados Unidos da América, o governo americano costuma dar subsídio às suas empresas para aí os produtos deles ficam mais baratos para sobretaxar os produtos dos outros países, por exemplo, o suco de laranja do Brasil, a carne do Brasil, que é muito melhor do que o deles, né? Então, aí há um desenvolvimento interno. Por exemplo, a fixação de cotas, a limitação do número de produtos, a quantidade de serviço estrangeiro no mercado nacional, e por aí vai. Então, são exemplos de protecionismo, quer dizer, olha aí, uma barreira, né? Uma barreira protegendo protegendo os produtos nacionais. Aqui no Brasil isso não é muito comum, pelo menos eu não ouço falar muito, né? Mas nos países lá fora, isso acontece. É igual quando vai entrar algum estrangeiro aqui no Brasil, né? No Brasil pode entrar, pode vir à vontade, não tem que. Mas quando a gente vai, quando nós saímos do Brasil, vamos para os Estados Unidos, para outros países, tem que fazer muita coisa, tem que pegar passaporte, tem que visitar o cônsul, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o que lá mais. Então, o Brasil também tem que rever algumas coisas, né? Tem que proteger um pouco das suas coisas, das suas indústrias, apesar que nossas indústrias podem não ser tão desenvolvidas quanto as lá de fora, mas que nós temos muita tecnologia, nós temos muita informação, nós temos muitos bons cientistas, nós temos o Butantan aí que está dando de 10-0 em muitos outros, né, em outros lugares, assim, uma excelência em vacina. Então, nós temos grandes exemplos, né? O mercantilismo. O mercantilismo, ele ultrapassa o aspecto econômico e passa a envolver também aspectos políticos, social e até religioso, tá? Porque aí vem interesses, né? Interesses políticos, em negociar interesse social, como é que está a sociedade, né? O interesse religioso. Então, liga-se, por exemplo, a catequização dos índios com a educação, né? Usa-se a questão religiosa, o útil ao agradável. Por exemplo, os portugueses saíram de Portugal quando encontraram o Brasil, então cada navio que saía de lá, eles colocavam, por exemplo, padres jesuítas, para poder catequizar as novas terras, os novos países. Então é um acordo, é um mercantilismo, né? Na prática, o que vai ocorrer mesmo é a exploração dos recursos naturais da colônia, em benefício da metrópole. Então, a metrópole sempre vai ganhar, a colônia sempre vai perder. Então, a metrópole vai ser sempre exploradora e a colônia vai ser sempre a explorada e aniquilada, a escravizada, a oprimida, e é sempre assim. É sempre assim que acontece no mercantilismo, né? Por exemplo,
os religiosos, o cristianismo, ele vai detonar com a cultura indígena. Vai detonar com a cultura indígena. Não que não seja importante, que não foi importante para o nosso Brasil, porque o Brasil é um país um dos mais católicos do mundo, ou mais católico do mundo. Mas eles não vão levar em consideração aquela cultura que os índios já tinham, né? Ó, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo sobre o colonialismo, sobre o protecionismo, o mercantilismo, né? E nós estamos sempre por aí. Se inscreva no meu canal, indique aí para os seus amigos, se meu óculos não cair, né? Toda hora colocando a mão no óculos, e indique para os seus amigos aí, vamos conversar, vamos falar de história, porque falar de história é muito bom. Se a gente não tem dinheiro, como se diz um humorista aí, quem não tem dinheiro conta a história. Então vamos contar a história, tá bom? Um grande abraço para vocês.